Agora nós vamos ver algumas aplicações dos princípios da ótica geométrica. E a primeira dessas aplicações é a formação das sombras, né? Nós temos aqui uma imagem que mostra claramente a formação de uma sombra. A forma das sombras depende de diversos fatores, tais como posição e distância da fonte de luz, quantidade de fontes de luz, intensidade da luz, relevo do anteparo e assim sucessivamente. Então são vários os fatores que vão influenciar na formação de uma sombra, né? Anteparo aqui significa o que? É o local onde se forma a sombra. Nesse caso daqui é esse lençol, não é? E principal, para construirmos a sombra de um objeto, precisamos utilizar o princípio de propagação retilínea da luz. Vamos utilizar então aqui alguns exemplos. Esse exemplo 1 aqui nós vamos ter uma fonte de luz, uma lâmpada, nós vamos ter o objeto de estudo, esse daqui, e nós vamos ter também um anteparo, que pode ser, por exemplo, uma parede. O que é que a gente tem que fazer primeiramente? Primeiro, nós temos que utilizar os raios que passam pela borda do objeto. Então, pelo princípio de propagação retilínea, nós temos que fazer os raios em linha reta. Então, um raio vai ter que passar aqui pela borda superior e outro raio vai ter que passar aqui pela borda inferior. Na verdade, a gente sabe que a fonte de luz ela emite diversos raios de luz, né? Milhares de raios. Mas para a construção da sombra, nós vamos precisar apenas de dois, que são esses utilizados aí, ó. Um na borda superior e um na borda inferior. Essa parte daqui, ó, que ficou entre os dois raios, é justamente a parte mais escura, porque é a parte em que a luz não consegue passar. A gente diz aí que o objeto ele impede a passagem da luz, né? Então tudo aqui que está branco está iluminado porque a luz consegue passar, incluindo essa região daqui e incluindo também essa outra região. Já essa daqui, ó, que está mais escura, é justamente a parte que a luz não passa. E agora, já está feita a sombra do objeto? Não. O segundo passo é o que? A sombra do objeto é formada exatamente onde os raios de luz tocam no anteparo. Então aqui eu vou colocar duas letras, A e B, só para diferenciar a parte superior e inferior. E aqui, ó, esse A corresponde a essa outra parte aqui, que eu chamarei de A', e esse B corresponde a essa outra que eu chamarei de B'. Então a gente vê aqui, ó, que a sombra do objeto tem que estar exatamente nos pontos tocados na parede, que é este ponto A' e este ponto B', dessa maneira aqui, ó. Então aí sim a sombra está formada, porque a sombra do objeto tem que ter o mesmo formato que o objeto. Lembrando aí que a sombra é o local do anteparo onde a luz não atinge. Ou seja, a sombra é a ausência de luz. Nesse vídeo aqui a gente vai ver um dos fenômenos relacionados à formação das sombras. Prestem bastante atenção. Eu tenho aqui uma lanterna e aqui o objeto que nós vamos formar a sombra. Vamos ver o que acontece, ó. Estou mais próximo do objeto com a fonte de luz. A sua sombra ela é maior. Quando eu vou me afastando, essa sombra diminui. Eu aproximo, ela aumenta. Eu afasto, ela diminui. Aumenta, diminui. Então a gente viu no vídeo que a formação da sombra para o mesmo objeto pode ser diferente devido à distância em que a fonte está desse objeto. Vamos estudar isso também através dos desenhos. Então nós temos aqui, ó, uma fonte de luz, novamente uma lâmpada, um objeto, dessa vez apontando para baixo, e aqui um anteparo, que pode ser uma parede ou qualquer outra coisa do tipo. Então, para construir a sombra, primeiramente nós temos que traçar uma linha aqui na parte superior, representando aí o princípio de propagação retilínea da luz, e mais outra linha aqui na parte inferior, né? Essa região aqui é justamente a região em que a luz não chega, e vamos colocar aí onde vai ser formada a sombra, né? A sombra deve ser formada nos pontos em que as linhas tocam o anteparo, então é nesse ponto aí. Veja aí que o formato tem que ser obedecido. Beleza, isso aí já foi feito antes, a gente já viu. E se eu aproximar essa luz aqui da fonte, o que é que ocorre? Vamos fazer isso agora. Então nós temos aqui, ó, o mesmo objeto, o mesmo anteparo no mesmo lugar, só a fonte que mudou a posição. Então vamos fazer mais uma vez, ó. Primeira linha passa aqui pela parte superior do objeto. Segunda linha passa pela parte inferior.
Vejamos aí a região em que vai ser colocada aí a sombra. E já temos aqui marcada também os pontos onde foi tocado o anteparo. E é justamente aqui, ó, essa região em que se fará formada a sombra. Então a gente observa que quanto mais perto o objeto estiver, maior é a sombra, quanto mais distante, menor essa sombra. Agora, se essa distância for muito grande, a gente já viu isso antes, os raios são considerados paralelo, então a sombra fica do mesmo tamanho do objeto. Outro princípio relacionado a essa formação das sombras e relacionados aos princípios da ótica geométrica é justamente a formação de eclipses. O que são eclipses? Eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro frente à fonte de luz, né? Então nós temos, por exemplo, o eclipse solar e o eclipse lunar, vistos aqui da Terra, né? Vamos dar uma olhada. Algumas vezes o Sol, a Terra e a Lua se encontram em uma linha reta. Quando a Terra está no meio, a sombra da Terra pode encobrir a Lua, isso é, um eclipse lunar. Ou, da outra forma, com a Lua no meio, a sombra da Lua cai sobre a Terra, criando um eclipse solar. Notem que esses eclipses só ocorrem na Lua nova, no caso de eclipses solares, ou na Lua cheia, no caso de eclipses lunares. Mas por que isso não acontece todos os meses? Sabemos que a Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol, mas essas órbitas não acontecem no mesmo plano. Há uma diferença de quase 5 graus entre o plano da órbita terrestre e o plano da órbita lunar. Os dois planos orbitais se cruzam ao longo do que chamamos linha de nodos. Essa linha passa pela Terra, mas é só quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de maneira exata ao longo da linha de nodos que temos um eclipse. Então a gente pode representar aquilo que viu no vídeo de uma forma mais simplificada, através dos princípios da ótica geométrica. Então a gente tem a fonte de luz, que no nosso caso é o Sol. Nós temos também um planeta Terra, que é onde o observador se encontra, e nós vamos ter o astro que vai interceptar o Sol e a Terra, que nesse caso é a Lua. Então nesse caso aqui específico está sendo representado um eclipse solar, né? Porque a Lua vai tapar a visão do Sol em algum momento. Então primeiramente a gente tem que saber que todos os três aí têm que estar alinhados, né? Se eles estão alinhados, o que é que vai acontecer? Alguns raios de Sol vão atingir a parte superior da Lua, atingindo também ali aquela região da Terra que está aqui marcada, e outros raios vão atingir a sua parte inferior. Essa região aqui, ó, é justamente a região que forma o quê? A sombra. Então uma pessoa que está localizada nessa região aqui da sombra não vai conseguir enxergar o Sol naquele momento. Lembrando que nessa parte daqui estaria de dia, não é? Então aqui ocorreria um eclipse total. Só que parte dos raios também podem fazer uma trajetória como essa daqui, ó, atingindo aqui mais acima ou aqui mais embaixo, deixando também essa parte aqui com um pouco de sombra, que a gente chama de penumbra, né? Uma pessoa situada nessa região também não veria o Sol, só que parcialmente, né? Então aí chama-se eclipse parcial, eclipse do Sol parcial.